Neste vídeo, descreveremos a situação existencial de desamparo da humanidade. Investigaremos como a ideia de uma ruptura entre o eu e o mundo é a causa deste desamparo e como a reabilitação da percepção pode superá-lo. Que ideia você faz sobre a sua situação existencial? Provavelmente, você pensa em você mesmo como alguém rodeado por dificuldades, algumas das quais você tenta resolver sozinho, outras tantas para as quais a solução você acredita só poder vir da política, da ciência, da religião e das autoridades, humanas ou divinas, que as representam. Você pensa o mundo como um ambiente exterior a você, composto por uma mistura de campo de batalha e parque de diversões. Você provavelmente acredita que as diversões fazem valer as penas das batalhas e que, se ainda não as fizeram valer, é necessário continuar esperando e acreditando que assim será um dia. Na pior ou na melhor das hipóteses, há uma recompensa quando finalmente todas as batalhas findarem, não importa quando. Por isso, você insiste em salientar para si mesmo a necessidade de continuar esperando e acreditando. Mas a espera não é passiva. Ela é acompanhada de muitas tentativas para que a vida se torne mais amena. Estas tentativas consistem na aplicação de diversas fórmulas que prometem alguma melhoria, e todas as fórmulas lhes são passadas por alguma autoridade, na qual você decidiu confiar. As autoridades exigem de você obediência e esforço na observância estrita e continuada das fórmulas transmitidas por elas. Você obedece e se esforça. Você acredita que as fórmulas são verdadeiras, mas no fundo você não sabe o que está fazendo. Não sabe se alguma dessas fórmulas dará certo. Você espera que sim, mas se o resultado for negativo, só lhe resta tentar novamente a mesma fórmula ou buscar outra, para tentar mais uma vez. O passado lhe ensinou que a eficácia das fórmulas parece aleatória, e por isso você passou a se acreditar como impotente para resolver por si mesmo as dificuldades que aparecem, ainda que também tenha aprendido a repetir, como um mantra, que você pode tudo o que quiser. Logo, você pensa o futuro como um nevoeiro sombrio de possibilidades negativas. Você pode vir a perder o que tem e pode vir a não obter o que deseja, sem que você possua o poder suficiente para evitar isso. Contudo, você também aprendeu a acreditar que sua impotência não é uma condição essencial, constitutiva e imutável por natureza. Ao invés, você acredita que se trata de uma insuficiência pessoal adquirida por suas próprias falhas, quais sejam a desobediência e a falta de esforço. Resta continuar esperando e acreditando que tudo dará certo. O tal pensamento positivo. Ao longo de todo este calvário existencial,
ocorrem aleatoriamente algumas diversões, alguns prazeres, e você encontra alguns refrescos. Verdadeiras migalhas nesta miséria. Migalhas que você aprendeu a romantizar e denominar de as pequenas coisas que fazem a vida valer a pena. Analisando com sinceridade, é assim que você caracteriza sua situação existencial ou você a caracteriza diferentemente? Esta é a situação existencial que eu denomino sinteticamente de desamparo. A pessoa desamparada pensa a si mesma como um ente separado do mundo, e o mundo como uma potência autônoma da qual ela depende para existir. Logo, mesmo na hipótese de vivermos no melhor dos mundos possíveis, ainda assim seríamos desamparados, porquanto nossa existência ainda dependeria de um mundo que não poderíamos controlar. O mundo em que vivemos certamente reforça o desamparo. Mas a superação do desamparo não é possível através de qualquer transformação do mundo. Não há nada que a política, a ciência e a religião possam fazer, e nem ao menos nada que algumas de nossas tentativas sobre o mundo exterior possa fazer para efetivamente superar nosso desamparo, enquanto acreditarmos sermos entes separados de um mundo autônomo do qual dependemos para existir. Transformar o mundo num paraíso mitigaria o desamparo, mas não o superaria. E tanto faz substituir a palavra mundo por qualquer outra nomenclatura científica, política ou religiosa para denominar esta potência exterior. Mesmo atribuindo a ela bondade e confiabilidade infinitas, se pensarmos a nós como separados dela, dependentes dela, e a ela como autônoma, ainda nos colocaremos diante dela como desamparados. A condição de desamparo é inerente à ideia de que somos entes separados de um mundo exterior do qual dependemos para existir. A isso você poderia retrucar: minha separatividade do mundo não é uma ideia. Eu percebo o mundo exterior. Eu vejo, escuto e toco um mundo exterior a mim. Logo, minha separatividade não é inerente a nenhuma ideia, mas sim à percepção da realidade. Então, eu lhe respondo: não há percepção da distinção entre exterioridade e interioridade. Seus órgãos dos sentidos captam informações sensoriais, visuais, auditivas, olfativas, tácteis e gustativas. Algumas dessas informações são corporais, ou seja, localizadas no seu corpo. Outras tantas são ambientais, ou seja, localizadas no ambiente. Mas há continuidade entre as informações corpóreas e ambientais. Não há percepção da separação entre informações corpóreas e ambientais. A separatividade entre o seu corpo e o ambiente no qual ele está inserido é uma ideia que cria uma ruptura ontológica entre você e o mundo, ao mesmo tempo que também cria uma relação de dependência entre você e o mundo.
Observe o mundo ao seu redor. Onde está a separatividade entre você e ele? Onde ela está localizada? Onde está o limite, o abismo que separa você do mundo? Você percebe que esta distinção é abstrata, no sentido de abstração intelectual? Você percebe que esta abstração intelectual, ou esta ideia, formata sua percepção sensorial automaticamente, sem que você precise fazer um esforço de abstração? E percebe que a formatação automática de sua percepção por esta ideia é aparentemente compulsória e que você não sabe como desativá-la? Esta ideia é um diagrama que situa o seu corpo como um ente distinto e separado do mundo, porém dependente dele. E esta ideia formata sua percepção da diferença entre exterioridade e interioridade. A sua percepção da realidade é formatada por esta ideia, ou seja, a sua percepção da realidade é mediada por essa ideia. E por isso você não percebe a realidade diretamente. E como esta ideia é formada? Ela é formada através da relação de autoridade. Quando você elege uma autoridade, você está assumindo para si mesmo não ser capaz de perceber a realidade por conta própria. A autoridade nada mais é que a instância atribuída por você da capacidade de perceber a realidade que para você é inacessível. A realidade fora do seu alcance é exterior a você. Ela se situa para fora do seu próprio ser. Logo, a palavra proferida ou escrita pela autoridade será assimilada como um diagrama da realidade exterior. E diagramas da realidade exterior são ideias, como já explicado nos vídeos anteriores. Assim, porquanto todas as ideias são diagramas da realidade exterior, formados pela assimilação da palavra alheia, em todas as ideias está implícita a diferença entre exterioridade e interioridade. Em todas elas está implícita a noção do mundo como a realidade exterior. E se a realidade é um ente exterior a você, para que você seja e permaneça real, você precisa se submeter a ela. A realidade é um ente exterior a você, mas você depende dela para existir. O fluxo das ideias recebe o nome de pensamento. É o pensamento que formata, na percepção, a distinção entre exterioridade e interioridade. Pensamento e percepção são duas atividades distintas. Você provavelmente concordará com esta afirmação. Contudo, você provavelmente também não tem consciência de que sua percepção é formatada por seu pensamento. Nesta investigação, estamos focando na distinção entre exterioridade e interioridade. E já descobrimos que a separação entre você e o mundo não é percebida, mas inserida na percepção pelo pensamento. E se não há percepção da separação entre você e mundo, o que é a realidade
tal como percebida diretamente, livre da formatação pelo pensamento. Logicamente, a realidade percebida é a unidade entre você e o mundo. É você e o mundo, dados como um ente idêntico e indiviso. Na prática, isso significa que você é o mundo e o mundo é você. Você é todas as pessoas, todos os seres, planetas, estrelas, galáxias, o universo inteiro, e todo o passado e o futuro. Tudo que já deixou de ser e tudo que ainda virá a ser. Você é o todo e o todo é você. Você sou eu. Ao me escutar neste momento, você escuta a si mesmo. Muito provavelmente, isto que estou dizendo lhe causa profunda estranheza. Observe o que você está pensando neste exato momento. Passaria pela sua cabeça a ideia de que, se o mundo inteiro é você, então nada é real, mas nada além de uma criação do seu pensamento, e que isso é um absurdo? Caso esta ideia ou algo semelhante a ela tenha passado pela sua cabeça, você tem razão num ponto. Imaginar que o mundo inteiro não passa de uma criação do seu pensamento é, de fato, um absurdo. Mas esta é a única conclusão que o próprio pensamento pode retirar da ideia sobre a unidade entre você e o mundo. Porquanto todo o pensamento se estrutura na distinção entre exterioridade e interioridade, diante da alegação de que não existe exterioridade alguma, ele conclui que toda a existência é interior, ou seja, que o mundo inteiro é uma criação dele próprio, pensamento, porquanto é o próprio pensamento que se situa na interioridade e ao mundo na exterioridade. O pensamento não é capaz de conceber a unidade entre você e o mundo, a não ser como uma criação dele próprio. E na medida em que esta conclusão é absurda, ele rejeita a premissa sobre a unidade. A conclusão é de fato absurda, mas ela não justifica a rejeição da premissa. Ao invés, ela apenas evidencia que sua percepção do mundo é, de fato, formatada pelo pensamento. Se, diante da alegada unidade entre você e o mundo, passou pela sua cabeça a ideia de que, então, todo o universo não passa de uma criação do seu pensamento, você tem diante de si o fato que atesta a formatação da sua percepção pelo pensamento. Você não percebe a realidade diretamente. Você formata sua percepção pelo pensamento e, por isso, cria a ideia de um mundo exterior do qual você depende para existir e diante do qual, portanto, você se coloca como desamparado. Logo, a superação do desamparo ocorre pelo desenvolvimento da percepção, e a percepção realiza em você a unidade com o todo. Perceber é ser em unidade com o todo. A percepção supera o desamparo porque, na unidade com o todo, a ideia de uma potência exterior autônoma, arbitrária, diante da qual você é insuficiente, se dissolve. Toda a preocupação com a morte,
a saúde física e financeira se dissolve. Todos os problemas de vida se dissolvem. O mundo é você. Logo, não é possível ao mundo ameaçar a sua existência, caro espectador, mesmo que eventualmente ele venha a lhe causar a morte. Realizada em você a unidade com o todo, você se apodera da sua autonomia existencial e sua própria vontade assume a soberania na escolha do seu destino. A noção de percepção já implica a unidade entre perceptor e percebido, mesmo num sentido materialista ou científico. Pela perspectiva biológica, a percepção é formada no cérebro. Ela é sua própria atividade cerebral. Ela é você. Assim, mesmo num sentido biológico, não há distinção entre o perceptor e o percebido. Há simplesmente a atividade perceptiva, ou a percepção. E distinguir a atividade perceptiva entre um perceptor e o percebido é inserir nela uma abstração oriunda do pensamento. Até numa perspectiva biológica, portanto, a distinção entre um eu e o mundo exterior a ele é criação do pensamento. Contudo, mesmo num sentido biológico, é necessário distinguir entre percepção e atividade dos órgãos sensoriais. Os 5 órgãos dos sentidos, visão, audição, tato, olfato e gustação, não são órgãos perceptivos, mas captadores de informação sensorial. A informação sensorial, captada pelos órgãos dos sentidos, é formatada pelo pensamento. A base desta formatação é a distinção entre um eu e o mundo. E sobre esta base, o pensamento molda a realidade a partir de supostas leis naturais, morais, sociais e econômicas que não apenas a filtram, mas a deformam. O produto final, denominado pelo pensamento de mundo exterior, é a suposta realidade na qual ele insere o próprio eu e em cuja existência ele acredita. O pensamento acredita no mundo criado por ele, mas não sabe nada a respeito dele, e por isso não poderia distingui-lo de uma simulação. Como demonstrado no vídeo, você saberia distinguir a realidade de uma simulação? E qual é a função da percepção neste processo? Mais além, onde está a percepção neste processo? Já sabemos que a faculdade formadora das ideias é o intelecto e que o fluxo das ideias é o pensamento. Sabemos, mais ainda, que os órgãos dos sentidos não são perceptivos. Logo, haveria um órgão ou uma faculdade da percepção? Qual seria o órgão ou a faculdade da percepção? Percepção é o contato com a realidade. A função da percepção é distinguir entre o que é real e o que não é. Assim, por que o pensamento denomina de realidade o mundo exterior, no qual ele simplesmente acredita e nada sabe a respeito? O crivo de realidade seria atribuído ao sistema de crenças denominado de mundo pela percepção? Como poderia a percepção, cujo fundamento é o contato direto com a realidade, validar a crença no mundo cujo único fundamento é a relação de autoridade? Como poderia a percepção ter chegado ao ponto de atribuir à autoridade
a posição de fundamento da realidade? Já estaria nossa percepção assediada há tanto tempo pelo pensamento, a ponto de se deixar sequestrar por ele e de se esquecer do que é de fato perceber? Observe as dificuldades que você experimenta ao assistir aos meus vídeos. Eu chamo constantemente sua atenção para o fato de você acreditar na existência do mundo diante de você e para a diferença entre acreditar e saber. Chamo sua atenção para a diferença entre formar uma ideia sobre a realidade e percebê-la diretamente. Não é essa a fonte do desconforto experimentado por você nos meus vídeos? Se sua percepção estivesse plenamente habilitada, este desconforto ocorreria? E como dar o primeiro passo na reabilitação da percepção? A percepção foi sequestrada pelo pensamento porque ela se habituou a dar o crivo de real ao conhecimento acumulado pela experiência. E porquanto o conhecimento se acumula através da formação de ideias, e ideias são formadas na relação de autoridade, ao atribuir o crivo de realidade ao conhecimento, inclusive ao conhecimento sensorial, a percepção origina as crenças e as coloca no lugar da realidade. As crenças são criações conjuntas do pensamento e da percepção sequestrada por ele. Logo, para dar o primeiro passo na reabilitação da percepção, é necessário libertar a mente de todas as crenças. O intelecto é a faculdade das ideias, do conhecimento. A percepção é a faculdade do saber, do contato com a realidade. A mente para a qual as crenças ocupam o lugar da realidade não sabe nada. O primeiro passo na reabilitação da percepção é reconhecer este fato. E como reconhecê-lo? Observe como você se sente diante da palavra escrita ou proferida por alguém. Haveria uma pressão interna para acreditar ou desacreditar, concordar ou discordar, formar imediatamente uma opinião sobre tudo o que você lê ou escuta? Observe esta pressão e não ceda a ela. Ao invés, questione-se: o que eu realmente sei sobre o que estou lendo ou escutando? Traga a questão para o seu peito. Observe o que acontece, atentando para não se sentir pressionado a encontrar nenhum suposto saber. Se o resultado desta investigação for constatar a ausência de saber, não se incomode. Da ausência de saber, na ausência de pressão para formar uma opinião, brota a paz. Permaneça nesta paz. Ela é o espaço aberto na sua mente a ser preenchido pela percepção. Assim, o primeiro passo no desenvolvimento da capacidade de saber é encontrar a paz do não saber, a paz do só sei que nada sei. Exercite esta abertura de espaço quando estiver lendo ou ouvindo as palavras de um político, um cientista, um jornalista, um professor, um sacerdote ou guru, um amigo, um parente. Depois,
Passe em revista tudo o que você aprendeu a acreditar em toda a sua vida. Questione-se: o que eu realmente sei sobre tudo isso? Não há atalhos, não há fórmulas. Reabilitar a percepção é exercitar-se diariamente, com foco e sem pressa, no questionamento de todas as crenças. Questionamento não com o propósito de encontrar respostas, mas com o de abrir o espaço do não saber para que o saber naturalmente apareça. Perceber a presença do saber exige paz. Por isso, é natural que eventualmente você se confunda. Questionar toda a realidade criada pelo pensamento pode te levar a acreditar, em determinado momento, que nada e ninguém é real, que tudo não passa de uma criação do seu pensamento ou de uma simulação na qual só você existe. Se isso acontecer, recomponha-se o mais rápido possível. O pensamento, ao ser radicalmente questionado pela percepção, pode reagir criando este tipo de armadilha. Contudo, o espaço aberto pelo não saber será naturalmente ocupado pela presença do saber. Esta presença está em você, não como algo interior oposto à exterioridade, mas como a unidade entre exterior e interior. Você é o todo e o todo é você. Logo, a reabilitação da percepção supera a ruptura entre eu e mundo, causa do desamparo, e com o desamparo, seus principais sintomas, o medo e a ansiedade. Neste ponto, para você que acompanhou toda a investigação até aqui, neste vídeo e nos anteriores, é desnecessário frisar não haver fórmulas ou sistemas de crenças capazes de eliminar o medo e a ansiedade. Fórmulas são sínteses de diagramas fixos da realidade, ou seja, ideias. E crenças são ideias atribuídas de realidade pela percepção. O fluxo das ideias, o pensamento, é o que formata a percepção na distinção entre um eu e o mundo exterior. E esta distinção é a causa do desamparo. Assim, qualquer suposta segurança ou certeza oferecida pelo pensamento como solução para o medo e a ansiedade vai cronificar o problema ao invés de resolvê-lo, mesmo que inicialmente possa causar algum alívio. O pensamento te ensinou a buscar incessantemente a segurança e a certeza. Porquanto ele criou uma realidade dividida entre um eu e o mundo exterior, do qual o eu depende para existir, é natural ao eu buscar algo no mundo exterior em que se segurar. A segurança buscada pelo eu é a estabilidade continuada no ato de se segurar. Assim como andança é o andar estável e continuado, comilança é o comer estável e continuado, e esperança é o ato estável e continuado de esperar. Talvez esta análise semântica só faça sentido na língua portuguesa. Contudo, porquanto o mundo exterior é uma ilusão, a busca de algo no mundo exterior em que se segurar continuamente e com estabilidade também é ilusória.
A busca pela certeza, por sua vez, é a procura por uma tentativa 100% eficaz. A certeza é encontrada quando o resultado de uma equação probabilística é de 100%. Assim, quando alguém diz, eu quero ter certeza, ele confessa estar à procura da fórmula X, fundamentada pelo sistema de crenças Y, capaz de conferir às suas tentativas 100% de eficácia. E porquanto a eficácia de fórmulas fixas, numa realidade impermanente, sempre será aleatória, a busca por certezas também é ilusória. Ao invés, as dúvidas só são dissolvidas quando todas as certezas são abandonadas. A busca pela certeza também implica a busca pela esperança. Ter a certeza de encontrar uma fórmula eficaz é necessário para esperar ou ter a esperança de que tudo dará certo. Porém, para quem se habituou a viver buscando a segurança, a certeza e a esperança, superar o desamparo cultivando o não saber pode parecer um contrassenso. Esta impressão só será desfeita na prática, por quem se decidir a se colocar no caminho. Estaria você disposto a se iniciar no cultivo do não saber? Que dúvidas ou incertezas ainda te impedem de começar? Este é o 8º vídeo da playlist Análise Fenomenológico-Existencial, que se iniciou com o vídeo Como as narrativas modelam a realidade. Neste 8º vídeo, nossa investigação fenomenológico-existencial iniciou a reabilitação da percepção do todo, ou o início da realização do todo em você e de você no todo. A ideia, o todo é um e cada um é o todo, foi desenvolvida por mim numa abordagem metafísica na videoaula disponível neste canal, intitulada O Absoluto, Linhas de Tempo e Realidades Paralelas. Este 8º vídeo representa o encontro inicial de nossa investigação fenomenológico-existencial com a análise metafísica desenvolvida naquela aula. Talvez este seja o momento, para quem já assistiu àquela aula, de assisti-la mais uma vez, e de quem ainda não a assistiu, de assisti-la pela primeira vez. Eu sou Daniel Grandinetti. Muita paz.